Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Sejam todos bem-vindos. Hoje é um tema que eu acho que a gente fala muito sobre os episódios, sobre como acolher, como você vai lidar, como você ser cuidadoso com os sentimentos dos outros, mas a gente nunca, eu acho que trouxe um episódio prático do tipo, tá, e aí? Eu não faço a mínima ideia do que eu tenho que fazer, então o que é que vocês sugerem da gente fazer, o que é que tem estudo sobre fazer. Então a gente resolveu fazer um episódio meio que pra gente trazer reflexões sobre como acolher pessoas. Isso não é um manual pra você seguir à risca, mas pra gente dar ideia de como poder fazer isso, porque talvez nunca fizeram com você, ou você não sabe fazer com os outros, não te ensinaram. Então hoje aqui a gente vai dar sugestões. E a gente não tá dando sugestões do nada, né, que a gente tirou da nossa cabeça, tem estudo por trás disso que a gente tá falando pra vocês. E a gente se inspirou muito num capítulo de um livro chamado Não Acredite em Tudo que Você Sente. Identifique seus esquemas emocionais e liberte-se da ansiedade e da depressão, que é escrito pelo Robert Leahy. Ele é um profissional dentro da terapia cognitivo-comportamental e trabalha com psicoeducação, né, que é meio que a psicoeducação é a área da psicologia que ensina pra pessoas que não são da área de psicologia conceitos de psicologia de forma simples, né? A gente sabe que os conceitos, quando a gente vai estudar academicamente, mais a fundo, são muito mais complexos do que a gente vai trazer, mas a gente vai tentar traduzir de uma forma muito mais simples e leve pra vocês. Então, a gente se inspirou nisso e hoje, então, a gente vai começar trazendo, assim, pra vocês, né? Como é acolher pessoas, né? O que é esse acolhimento? Ana Luísa, dá uma luz aí pra gente. Então, só antes da gente começar, a gente vai falar de um tema que é apego. Não sei se vocês lembram, não sei se vocês já ouviram, mas a gente recomenda que vocês escutem o nosso episódio Qual é o seu tipo de apego, antes de ouvir esse. Mas quem não ouviu também vai conseguir entender direito. E assim, vai ter uma experiência premium complementar. Exatamente. Porque a gente vai mencionar esse princípio do apego e aí nesse outro episódio a gente explica um pouco mais, senão, gente, o episódio aqui ia ficar muito longo e repetitivo, inclusive, também, né? Mas de onde que a gente começa pra gente falar de como acolher pessoas? A gente começa pelo princípio básico de que a gente não é ensinado a chorar, gente. A gente nasce chorando. Isso é uma frase que aparece no livro e eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Assim, por mais óbvio que seja, a gente vive numa sociedade que não aceita muito bem o choro. Aí a gente entra nas questões de gênero, principalmente pra homens e coisas do tipo. E aí a gente para pra pensar, né? Gente, ninguém ensinou a gente a chorar. Ninguém, assim, não é algo que que as pessoas aprendem. A gente nasce chorando. Então isso tá dentro da gente, isso tá inato, isso faz parte do ser humano mesmo, né? Da nossa experiência quando a gente nasce e ao longo das nossas vidas. E o choro e a nossa resposta ao choro, eles estão associados a uma adaptação evolutiva. Como assim, né? Os bebês em que as mães respondiam rapidamente ao choro, isso é estudo, tá? Eles tinham maior probabilidade de crescer e dessas mães darem luz a bebês que sobrevivem. Então, de novo, gente, quando as mães respondiam rapidamente a esse choro, eles tinham mais possibilidade de sobreviver. Por isso que é uma questão de adaptação evolutiva. Isso acaba se mantendo ao longo da nossa vida quando a gente sente, quando a gente vivencia situações difíceis. Então, as nossas emoções ao longo das nossas vidas, elas gritam por conforto, por tranquilização, por compreensão e por algum tipo de algum cuidado quando a gente tá sentindo essa emoção, né? Principalmente emoções mais desconfortáveis, mais difíceis, que geram algum tipo de dor na gente. Então é como se a gente tivesse um bebê dentro da gente que precisa de um lugar seguro para poder se expressar e compartilhar os nossos sentimentos. E quando a gente chora, a gente tá com uma espécie de uma dor emocional. Mais uma vez, gente, isso faz parte da nossa experiência. Ninguém tá escolhendo necessariamente chorar ou sentir aquilo. Isso é adaptativo. E quando a gente tá sozinho lidando com aquela dor, né, a gente acessa esse sistema primitivo mais básico do apego, que é o que a gente explicou melhor nesse episódio, qual é o seu tipo de apego. E aí é como se naquele momento que a gente tá chorando, que a gente tá sentindo essa dor emocional, a gente precisasse ser ouvido, confortado, compreendido, protegido e conectado com alguém. Que são exatamente as necessidades do bebê quando ele nasce e tá ali chorando, desesperado, vivenciando a primeira experiência dele no mundo, né? E se você parar pra pensar, o bebê, ele não fala, né? Ele não fala, estou com fome, estou triste, estou cansado. Ele chora. Então, chorar é a comunicação dele e é a forma de sobreviver, gente. Porque se você não ouve esse choro, você não quer entender o que tem por trás desse choro, ele não tem como te falar. Então, assim, se o bebê só ficar quietinho ali, você nem vai saber quando ele tá com fome, quando ele precisa de outra coisa. Então, o choro, ele
ele é muito importante. Exatamente. E aí a gente perceber como que a gente aprendeu a lidar com as nossas emoções quando a gente era criança e como que os adultos em torno de nós, né, os nossos cuidadores, lidavam com as nossas emoções quando a gente era criança, a gente vai entendendo muito como que a gente tá lidando com essas emoções hoje, porque ninguém aprende a lidar com as próprias emoções do zero e sozinha, gente. Se essa forma, né, de lidar com as emoções não foi digerida e meio que atualizada, assim, se vocês não olharam ainda pra isso e desconstruíram pra depois reconstruir uma forma de lidar com as próprias emoções, faça mais sentido, né, com as necessidades de vocês e com o que, enfim, vocês precisam, vocês provavelmente lidam com essa forma que vocês aprenderam. Então, talvez alguém tenha dito pra você não chorar, pra você se livrar disso, pra você se recompor quando você tá chorando. E talvez você tenha sido levado a pensar que o seu choro é alguma coisa pra você se envergonhar, de novo, né, pra você silenciar. E aí vocês já podem começando a tentar lembrar e prestar atenção em como que vocês aprenderam a lidar, como que ensinaram vocês a lidar com o choro de vocês e com a emoção de vocês. E aí vocês vão entendendo um pouco melhor como que vocês se acolhem, né, como que vocês lidam e também, gente, como que vocês lidam com os outros, que é o que a gente vai falar aqui no episódio. Eu acho que a gente quer trazer questionamentos no sentido de quais foram as mensagens que você recebeu quando criança sobre suas emoções, né? Em frente de quem você se sentia confortável de chorar e quem você não sentia. Quem eram as pessoas que você evitava chorar na frente. Gente, só de pensar nisso, gatilhos, né? Gatilhos pessoais. E como você fazia, né, quando você sentia essas coisas, né? Como é que você lidava com isso? Porque se você parar pra pensar, né, muitas vezes você pode ter recebido mensagens tipo, por favor, para de chorar. Controle, se você está descontrolado, por você está demonstrando essa emoção. Você vai esperar, vai passar, sabe? Ignora que vai embora. Incomodando, como criança. Esse também é um tipo de frase, assim, que muitas vezes é do tipo, eu não quero criança chorona perto de mim. Ai, gente, já ouvi isso. Uhum. E o não que se comporte como criança é sensacional, né? Porque é um adulto falando pra uma criança não se comportar como uma criança. Uma criança vai chorar, vai ficar frustrada, não vai saber lidar com a frustração. Então é muito contraditório, né? E uma que a gente que não tava no livro, que eu me veio aqui agora, é: você não tem motivo pra chorar. Eu escutava o famoso, você não tem motivo, mas se você quiser um motivo, eu te dou. Gente. Nossa, também já ouvi isso. Gente, assim, vocês veem, e isso não fica só na infância. Essas frases não ficam, né? Ou, em vez de falar todas essas frases, a pessoa fica em silêncio. A pessoa olha pra sua cara, tipo, não faço a mínima ideia do que fazer pra você. E aí também entra aquele, né? Você fica com aquela sensação que você tá sendo super inadequado, que você é o errado da situação. Então, quando você era criança, adolescente, né? Como seus pais reagiam, ou quem cuidou de você, né? Reagia quando você chorava. Quem você procurava apoio, quem você evitava e por quê? Eu acho que a gente entrando nesse episódio, é legal você ter esses questionamentos em mente, até pra você entender como você foi ensinado a lidar com as suas emoções e talvez como você lida até hoje, tá, gente? Porque talvez sejam pessoas que você evita até hoje se pôr vulnerável. Exatamente. E o que acaba acontecendo muitas vezes, a gente vê, né, que começa com essas pessoas, mas se isso não for olhado, trabalhado, lidado, enfim, vai expandindo, né, para outras pessoas, outras áreas das nossas vidas, enfim. E aí, o que a gente achou interessante trazer pra vocês é sobre a validação. Porque a validação, a gente já falou muito aqui, inclusive, né, nas histórias dos ouvintes, no nosso quadro Analisando, quando a gente percebe que uma família é invalidante. Não sei se vocês entendem exatamente o que é isso, né? Então, a gente vai trazer aqui um pouquinho mais mastigado o que é validação. Porque quando uma pessoa, ela tá mal, tá em crise, tá abalada, tá chorando, tá se expressando ali, né, pra gente, a gente pode ter uma variedade de respostas aos sentimentos dela. E a gente vai trazer aqui o que são comportamentos invalidantes. Que, mais uma vez, gente, assim, a gente vai falar e vocês podem perceber que às vezes vocês fazem ou vocês já fizeram e tá tudo bem. É a forma como vocês foram ensinados, provavelmente. A questão é que se vocês estão aqui, talvez seja uma oportunidade de vocês olharem pra isso e mudarem, se for do interesse de vocês mudarem, né, pra serem pessoas mais acolhedoras. Então, alguns comportamentos invalidantes. Ignorar e ficar em silêncio. Eu sei que às vezes isso vem de um lugar de não saber muito bem o que fazer. A gente vai tentar ajudar vocês a entender o que vocês podem fazer. Mas, às vezes, ignorar e permanecer em silêncio pode passar uma mensagem de inadequação pra pessoa que tá ali se expressando. Falar pra pessoa parar de se sentir assim, pra sair dessa. Aí você já tá ativamente sendo mais invalidante aí, né? Dizer que isso não é tão ruim quanto parece. Ou zoar, ridicularizar, não levar tão a sério. Cada uma dessas respostas, ela acaba passando a mensagem que os sentimentos
sentimentos que essa pessoa tá expressando não são válidos, não são legítimos, que ela não tem direito a eles, que não fazem sentido, porque tem isso também, né? Às vezes a pessoa, você até tenta dar um jeito de dar espaço ali, mas passando a mensagem de que, por exemplo, aquilo que a pessoa tá sentindo não faz sentido. E manda a mensagem de que essa pessoa talvez não tenha espaço para os seus sentimentos, de que você não quer ouvir ela. E que talvez você pode até mesmo estar se sentindo incomodado com essa pessoa se expressando ali, esses sentimentos, né? Então, o que é validação, gente? A validação, ela é encontrar a verdade no sentimento que aquela pessoa tá expressando, assim. Dar espaço para a expressão desse sentimento. E muitas vezes, inclusive, abrindo mão dos seus próprios pressupostos sobre aquele sentimento, porque validação não é sobre você concordar com o que a pessoa tá sentindo, com você entender necessariamente o que a pessoa tá sentindo. Como eu falei, né? Muitas vezes você conseguir abrir mão disso, pra você fazer sentido ou não, de você concordar ou não, mas você conseguir dar espaço para aquela pessoa expressar, porque talvez dentro do contexto daquela pessoa faça sentido, e de qualquer forma é o que ela tá sentindo. Então, numa relação genuína, a validação é muito importante, gente. Então, por exemplo, uma boa resposta de validação pra alguém é simples, tá, gente? Mas assim, olha, tô aqui pra você. Me conta, como é que você tá se sentindo? O que tá acontecendo? E até às vezes a gente vai falar um pouco melhor sobre isso mais pra frente, né? Mas assim, eu não sei exatamente como eu posso te ajudar, mas eu quero te ajudar. Como que eu posso? Você sabe como que eu posso te ajudar? São algumas respostas para validação. Isso pode parecer simples, gente, mas falar estou aqui mostra que você tá do lado da pessoa, a pessoa não tá se sentindo sozinha. Muitas vezes quando a gente tá mal, a gente se sente muito sozinho no nosso sofrimento. E saber que tem uma pessoa ali pra você é muito importante. E também conte como você se sente. Você não faz pressuposto, você não fala, você está com raiva, você está triste. Não, gente, não pressupõe nada. Porque às vezes quando a pessoa não tá nem sentindo o que você acha que ela está sentindo. Então abre espaço pra entender como é a experiência daquela pessoa. E antes da gente ir pra parte prática do podcast, a gente vem fazer aqui o nosso merchan, né? A nossa pedir pra quem ainda não tá apoiando o podcast, quem ainda não tá seguindo a gente, ir lá ajudar a gente. O podcast não existe sem os nossos apoiadores, então a gente quer deixar aqui o nosso imenso abraço, beijo, agradecimento, devoção aí pra vocês. O apoio de vocês é muito, muito importante pra gente continuar fazendo o podcast, deixando ele no ar, pra ele ser viável nas nossas rotinas, pra gente continuar fazendo. E se você não é um apoiador, você tem interesse em ser um apoiador, você vai receber um episódio extra por mês, além dos episódios que a gente já lança, né, que são normalmente 2 por mês aqui na plataforma que você tá ouvindo. E é R$5 por mês, você pode ir lá, você assina, você tem direito, já tem vários episódios, já tem uns 8, 7 episódios lá que vocês já podem maratonar na nossa biblioteca de episódios, e todo mês lança um novo, e a gente sempre dá um pouco de enfoque pro quadro Analisando, que a gente sabe que é o preferido de vocês, mas algumas vezes a gente faz outras coisas com outras reflexões e até complementares aos episódios que já estão aqui, pra gente conseguir aprofundar ainda mais. Então, se você ainda não é apoiador, corre lá, o link vai estar aqui disponível na descrição do episódio. E vocês podem se tornar nossos apoiadores. E eu tentei ser legal na introdução e eu esqueci que eu também quero lançar pra vocês aqui o desafio de tentar nomear esse quadro. Esse quadro que a gente traz algum conceito da psicologia e explica pra vocês. Então também vai estar aqui na caixinha, principalmente aqui do Spotify, se vocês quiserem tentar lançar aí um nome pra esse quadro que a gente ainda não tem e a gente não tem criatividade suficiente pra nomeá-lo. A lição que nós tiramos desta história é que devemos andar na sinceridade. Então, seguindo, gente, vamos para alguns diferentes elementos de uma resposta de validação e cuidado com os sentimentos de alguém. A gente vai trazer alguns pontos aqui. Encorajar a expressão do que essa pessoa está sentindo. Então, você encorajar outra pessoa a falar sobre o que ela está pensando, o que ela está sentindo, o que ela está passando. Você pode falar, não, eu quero ouvir o que você está sentindo. Me conta, o que está acontecendo, o que está passando. Isso é como se você estivesse falando para a pessoa, eu tô aqui e eu tô te escutando. Lembra do que eu falei lá no início do episódio sobre o bebê que nasce, ele precisa ser reconfortado, ele precisa ser acolhido. Isso é questão de sobrevivência. Então é como se naquele momento aquela pessoa tivesse voltado pra essa necessidade, né, do bebê, e você seja a pessoa que vai suprir. Gente, não tô falando que ninguém vai ser mãe e pai de ninguém, não é nesse sentido, mas assim, é como se você naquele momento estivesse desempenhando essa função mesmo, assim, do suporte, do acolhimento, que faz parte, mais uma vez, de todas as relações, gente, para além da relação com a sua mãe ou seu pai. Então, porque todo mundo quer ser ouvido, né? E validar significa ouvir e querer ouvir o que a pessoa tem a dizer. Outra coisa é refletir a dor e o sofrimento. Então, você entende, reflete a dor que aquela pessoa tá sentindo. Então, ela fala, por exemplo, que ela tá triste, e você poder refletir isso. Poxa, eu tô vendo que você tá triste por isso. Nossa, eu consigo entender que você esteja com raiva. Faz muito sentido que você esteja com raiva. Mesmo que pra você não faça, gente. Naquele momento, você poder refletir isso, é você validar
escutar o que essa pessoa tá compartilhando com você, né? Mais uma vez, o choro dessa pessoa, ele é ouvido. E uma outra coisa que a gente também pode fazer é encontrar sentido no sentimento, assim. Como é que eu posso explicar isso pra vocês? Você não só encoraja, como a Ana Luísa tava falando, encorajar a expressão, fazer com que a pessoa se sinta confortável de estar ali com você se pondo vulnerável, mas também de encontrar sentido, né? Porque muitas vezes a gente fica, ai, por que eu tô chorando, sabe? Então, assim, encontrar sentido de, posso ver por que você tá sentindo raiva, tipo, posso ver que você tá desanimado, tipo, encontrar sentido, né? Vamos ver porque você tá chorando e eu tô vendo que essa emoção tá aqui. Então, entendo que você tá passando por um momento difícil por causa disso que aconteceu e isso te faz sentir triste. Você nomeou, você botou, olha, você tá sentindo triste por causa disso. Muitas vezes isso ajuda muito até a pessoa também começar a processar o porquê aquela emoção tá ali. O que me vem, assim, é como se você acompanhasse a pessoa ali no que tá acontecendo com ela, né? Não é nem necessariamente pensar numa resposta mirabolante ou numa solução, porque tem gente que também acha que acolher é tentar solucionar aquilo que a pessoa tá trazendo, né? E não necessariamente. Óbvio que dependendo do caso, você pode se colocar disponível, se tiver alguma coisa prática que você possa fazer pra ajudar, mas me vem muito essa coisa de acompanhar a pessoa no que ela tá compartilhando. As pessoas confundem muito, né? Ouvir e solucionar. São duas coisas completamente diferentes. E eu acho, tá, que pra muitos dos meus pacientes que no consultório, é muito mais difícil ouvir. Porque muitas vezes você quer estar muito naquela posição de tipo, eu vou ajudar, eu vou fazer essa pessoa se sentir melhor, e o seu papel, quando você vai acolher, não é esse. Exatamente. Até porque o que me vem quando você fala isso, Ana Tereza, muitas vezes as pessoas, elas partem logo pra talvez tentar solucionar aquele problema que tá acontecendo, porque elas mesmas não conseguem lidar com o desconforto de uma emoção desconfortável, difícil de lidar, tá sendo expressa ali, né? Então é tipo, deixa eu ajudar a tapar logo esse buraco, porque tá difícil demais lidar com essa pessoa aqui sofrendo na minha frente, em dor e tal. E é interessante, né? Porque isso traz um questionamento de você tá querendo solucionar pela pessoa ou por você e suas dificuldades de lidar com as suas próprias emoções e isso tudo. Eu acho que isso entra até um pouco na diferença entre um acolhimento, por exemplo, mais profissional, psicológico, e um acolhimento entre amigos. Que eu acho que aqui, pra mim, fica muito distante. Até uma psicóloga, uma supervisora minha já me falou uma vez uma frase que me fez pensar que é... Tudo bem, eu acho que muitas vezes tem conversas com amigos que são muito boas e tudo mais, mas você já foi numa sessão de terapia? Quantos bons amigos você tem que são iguais a um psicólogo? Depois que você descobrir, você me conta. Porque muitas vezes você vai ver que você vai encontrar com seus amigos, ou eles não sustentam o seu desconforto, por questões deles, tá, gente? Não é porque eles não gostam de vocês, não. Ou eles estão querendo solucionar o seu problema, ou eles estão querendo dar opinião, ou eles estão querendo falar como você tem que resolver. Gente, isso tudo, dependendo pra uma pessoa que tá em crise, que tá se sentindo mal, é horrível, tá? De ouvir, é horrível. Exatamente. E aí isso entra pro nosso próximo ponto, que é normalizar a dor. E aí isso entra em tudo isso que a gente tá falando, da gente entender que a dor existe, que não é saudável a gente fingir que a dor não existe e colocar pra debaixo do tapete. E aí a cada um aprender a lidar também com a própria dor pra poder lidar com a dor pro outro, né? Então você pode fazer isso refletindo essa experiência universal, né? De caramba, talvez outras pessoas se sintam assim. E não num sentido de... Mais uma vez, né? De invalidar, de... Nossa, você tá se sentindo assim? Caramba, mas outras pessoas sentem assim. Todo mundo sente isso. Menos. Também tem a forma como a gente fala, né? Mas você falar nesse sentido de caramba, você não tá sozinha. Isso é difícil pra muitos de nós, muitas vezes. Caramba, volta e meia, né? Eu e minhas amigas, a gente se vê com as mesmas questões existenciais aí da vida jovem adulta, com os mesmos problemas. E a gente poder falar de que, caramba, tá todo mundo nesse mesmo barco, desse caos, né? Isso ajuda. Então, poder também normalizar. E até, por exemplo, se for verdade, se você já tivesse passado por alguma coisa parecida, falar, caramba, eu sei como isso é difícil pra você. Já senti isso. E não é só pegar o protagonismo, tá, gente? Porque isso é todo um outro tema que não dá pra gente entrar aqui. Daquele amigo que você tá contando um problema e a pessoa fala, caramba, eu também tô passando por isso. E aí, simplesmente, inverte completamente ali o momento pra ser acolhido e não acolher. Não é sobre isso, mas poder ressoar com aquilo que a pessoa tá falando, né? Caramba, já passei por isso, já tive esse sentimento. E realmente é muito difícil, né? Poxa, pra mim era assim. Como é que era pra você? E também até falado, tipo, olha, eu também passo por isso. Porque algumas vezes a gente não fala, né, muito sobre os nossos problemas. A gente só fala sobre as coisas boas com os nossos amigos, nas nossas relações. E também esse lado mais vulnerável. Pelo menos isso é uma forma de acolhimento que eu gosto muito. De falar, olha, eu também já me senti assim. Não, tipo, fulaninho se sente assim. Não, é tipo, eu também me sinto assim. Eu também tenho dificuldade com isso. Porque eu me sinto muito menos sozinha quando as pessoas falam isso. Exatamente, exatamente. E acho que é bom, porque também
aí entra em outro assunto, né, da nossa sociedade, como que a gente se relaciona, às vezes, muito através de imagens, pessoas não mostram como é que elas estão. Então, tem até uma autora que fala muito sobre isso, que é a Brené Brown, né, de como que as relações mais genuínas e de melhor qualidade são as relações em que a gente consegue se mostrar vulnerável, né? É outro nível, é uma profundidade muito maior nas relações. E aí, seguindo pro próximo ponto, a gente fala de diferenciar e expandir essas emoções. Então, você poder encorajar a pessoa a falar sobre outros sentimentos. Então, você falar, caramba, tá, você falou que você tá triste. Tem mais alguma coisa? O que mais que você tá sentindo, né? O que mais que tá acontecendo com você? Isso até ajuda, gente, aquela pessoa a expandir um pouco mais a consciência dela dos sentimentos dela, positivos e negativos, né? Ela pode se sentir um pouco mais compreendida, não só por você que tá acolhendo, mas por ela mesma. De pensar, caramba, verdade, eu tô sentindo só tristeza. Não, mas caramba, agora eu tô sentindo uma raiva aqui. É sobre você poder ir escutando e mostrar essa curiosidade em relação ao que a pessoa tá falando. E eu acho que também outra forma que a gente pode fazer é relacionar com valores mais elevados dos seus sentimentos. Eu acho que a gente já começou a falar um pouco disso lá pra cima, mas entender que aquela emoção ali tem uma função e ela muitas vezes pode ser uma bússola pra mostrar coisas importantes na sua vida. Então, muitas vezes, se você tá se sentindo solitário, né, pode mostrar que uma coisa que você valoriza na sua vida, um valor mais elevado na sua vida, é você se sentir conectado. E você se sentir solitário causa o sofrimento, porque é meio que o sofrimento vem da falta do que é importante. Então, se você estiver preocupado com o trabalho, pode ser que você se relaciona com o trabalho, né, com o valor que o trabalho tem na sua vida, e isso ocupa um lugar muito bom. Assim, fazer um bom trabalho é algo que você valoriza, é algo que te dá valor, é algo que dá valor à vida. E por isso você fica muito preocupado em relação ao trabalho. Então, você estando conectado, né, aos sentimentos da pessoa e até entendendo que esses sentimentos estão ali para um propósito maior, pode também ajudar essa pessoa a refletir, a processar melhor os sentimentos que ela tá tendo. Exatamente. E aí outro que, gente, é tão simples, mas tão importante, que é respeitar o momento da pessoa, né? Então, quando você ouve e fala com ela, você comunica que respeita o fato de que nesse momento essa é a forma como ela tá se sentindo, né? Então, é realmente respeitar quem ela é ali naquele momento. Então, ao invés de falar, ai, supera isso, segue em frente, pode falar, caramba, eu entendo que esse momento que você tá vivendo agora é um momento difícil e eu tô aqui com você. Então, de novo, gente, a gente tá o tempo todo falando que o quê? Ouvir a pessoa é estar ali com ela. Nesse momento, do jeito que ela tá muito mal, é onde ela tá nesse momento. E é ali que você tá com ela também, gente. E isso fala de relações genuínas, né? Em que você vai estar com as pessoas nos momentos bons e nos momentos ruins, e vocês estão juntos ali naquele momento presente, passando por aquilo. E eu acho que pra gente pensar aqui também que existem limites até onde a própria validação e acolhimento vai. Você vai até certo ponto. Eu acho que isso é uma limitação que todo mundo já adentrou ao longo da vida e é muito difícil de encarar, que vai ter um limite até onde você vai poder ajudar alguém. Então, é importante muitas vezes você também reconhecer que, mesmo que você esteja se esforçando pra ouvir, pra ter empatia, demonstrar compaixão, né, interesse pela pessoa, que você se importa por ela, você também pode perceber que isso não vai mudar nada na situação da pessoa, sabe? Isso não vai mudar o que aconteceu, não vai mudar o que ela tá sentindo, e tá tudo bem. Essa eu acho que é a chave que precisa ser virada. Você entende o limite do que tá fazendo, você pode dizer, eu sei que o que eu disser agora não vai ajudar, porque eu sei que é um momento difícil. Isso também é validação, você entender que você tá ali pra escutar a pessoa, mas você não tá ali pra mudar. E falar, eu sei que o que eu tô falando agora não vai fazer diferença, talvez você vai continuar se sentindo mal, mas é isso, eu estou aqui. E saber que validação, o objetivo é acolher, não é solucionar, né? A gente tá falando isso várias vezes ao longo do episódio, que a gente acha, nossa, eu vou acolher, a pessoa vai se sentir muito bem depois de falar comigo. Não, gente, algumas vezes a pessoa vai ficar meses remoendo aquilo, meses se sentindo mal com aquilo, e é o tempo que a emoção precisa durar pra ela. Então, isso, né, de você entender e respeitar também os seus limites na validação, valida também a pessoa, porque reflete que você também aceita como os sentimentos da pessoa é. E aí, pra fechar o episódio, gente, a gente vai trazer um pouquinho sobre como validar vocês mesmos, né? Porque seria ótimo a gente ter boas pessoas nas nossas vidas pra nos validarem e pra nos acolherem. Mas algumas vezes a única pessoa com quem a gente realmente pode contar somos nós mesmos, gente. Nem sempre vai ter uma pessoa pra acolher. E eu tô falando naquele momento específico, né? E também ao longo da vida. Tem muitas vezes que a gente tá cercado de pessoas que não sabem acolher os nossos sentimentos. E é muito bom a gente saber reconhecer isso. Obviamente, algumas vezes é meio triste reconhecer isso. Mas é muito bom até pra você saber procurar os lugares certos, pessoas certas pra você estar se sentindo bem. E pode ser que você tá cercado de pessoas que realmente não sabem te ouvir dessa forma que a gente tá falando. Exatamente. E tá tudo bem. Assim,
Tá tudo bem, mais ou menos, né? Mas tá tudo bem no sentido de não sintam tão mal com vocês mesmos, porque isso não é culpa de vocês, caso vocês não tenham essas pessoas. Mas um trabalho que a gente faria, por exemplo, em terapia, acredito que tanto eu quanto a Ana Teresa, seria construir, né? Ir atrás e construir relações saudáveis e de qualidade em que você tenha esse espaço de acolhimento. Mas enquanto não tem, como que a gente começa, né? Se acolhendo. Então, vamos falar aqui rapidinho de como que você pode validar e se acolher, né? Então, uma coisa que meus pacientes, eles com certeza conhecem, que eu sempre bato nessa tecla, e não só meus pacientes, meus amigos também, inclusive a Ana Teresa, é recompensar a vocês mesmos, né? Então, uma parte da autovalidação, de cuidar de si mesmo, de reconhecer a importância dos seus próprios sentimentos, é você se recompensar o máximo possível naquilo que você tá fazendo, né? Então, por exemplo, na próxima semana, gente, vão observando tudo que vocês estão fazendo, assim, mesmo que seja minimamente positivo. Então, por exemplo, nesse momento, aqui agora, vocês estão ouvindo um podcast sobre como cuidar de si e como cuidar dos outros, e como acolher os outros. Se deem o crédito por isso. E assim, eu não sei se vocês estão ouvindo e a maioria de vocês está pensando, cara, mas isso aqui não é nada, eu não tô fazendo nada. Gente, não é. Porque tem tanta gente que não se importa mesmo em aprender a acolher os outros ou aprender a se acolher. Então, prestem atenção nessas coisas que para vocês podem até ser mínimas. Ou, sei lá, um exercício físico. Ou, de fato, você acolher um amigo ou você conseguir pedir para ser acolhido. Se deem crédito pelas coisas que vocês fazem. Porque é isso, né? A gente falou um pouco disso no início do episódio, de que muitas vezes a gente não é ensinado. A gente não é acolhido, né? A gente não é celebrado e recompensado por essas pequenas coisas, mas que se a gente junta, dão grandes coisas. É muito fácil a gente viver uma vida no automático sem se dar conta das coisas positivas que a gente faz pelos outros e por nós mesmos. Então, uma forma de se acolher e de se validar é ir recompensando e dando esses créditos a essas coisas que vocês vão fazendo, né? Eu falo muito sobre isso, de se apropriar pelas coisas, nem que seja, caramba, fiz uma coisa aqui que era difícil pra mim. Preste atenção nisso, valida isso e se recompensa, sei lá. Come uma comidinha que você gosta, compra uma coisinha, se dá uma tarde de descanso, mas forma de você recompensar essas coisas positivas que você faz por você e pelos outros. Acho que outra forma que você também pode se acolher é você expandir os sentimentos do qual você tem consciência, né? O que é isso? Você começar a reconhecer mais os seus sentimentos. Tem alguma coisa diferente no meu corpo. O que é isso? Vamos nomear como é no corpo, como é sentir isso. E você pode começar a anotar também quando esses sentimentos aparecem, por que eles aparecem. Nossa, isso é muito terapia cognitivo-comportamental, ficar anotando as coisinhas quando acontece. Você ir anotando e também, gente, talvez algumas vezes até pesquisar sobre emoções, porque muitas vezes a gente não sabe nomear corretamente o que a gente tá sentindo, porque a gente não sabe, a gente não aprendeu. Então, tem até os meus pacientes, né, eu comprei um baralho que tem várias cartinhas de emoções e explica o que é cada emoção, até pra eu começar a ensinar, gente, é pros meus pacientes adultos mesmo que eu dou, pra eles começarem a aprender a nomear mais corretamente o que eles estão sentindo. Eu acho que tem uma série que eu gosto muito que se chama Atlas do Coração, que é da Brené Brown, que a Ana Luísa falou mais cedo, que tá na HBO Max. Gente, são, eu acho que 4 ou 5 episódios, que ela fala sobre cada emoção, explica o que é cada emoção, por que você sente, como é sentir cada emoção. Então, assim, depois disso, eu lembro que eu assisti essa série com o meu marido. Cara, até hoje a gente usa as formas que ela deu de nomeação, que são ferramentas que você tem pra se validar e também pra você se autoconhecer, de certa forma. Não, totalmente. Inclusive, chorei em todos os episódios dessa série. E o terceiro ponto, que mais uma vez pode parecer simples, mas é entender e reconhecer que algumas vezes pode ser difícil ser você ou estar passando pelo que você está passando. E não é num sentido, gente, de drama ou vitimização de ai, meu Deus, é muito difícil ser eu. Mas assim, cara, reconhecer que você e respeitar que você pode ter passado por coisas difíceis, que você está passando por coisas difíceis. Um discurso clássico de invalidação que a gente escuta na vida e muito na clínica, né? Nossa, mas tem pessoas com problemas tão mais graves. E de fato pode ter, gente. De fato pode ter, porque a gente vive numa sociedade muito doente, com muita desigualdade, com muitas questões, então pode até ter alguém. Mas o fato dessa pessoa estar lidando com algo talvez mais difícil ou com vivências e sofrimentos que você não vive, não invalida o fato de que dentro do seu contexto você está vivendo ou viveu coisas difíceis. Então entender isso, reconhecer e respeitar isso é essencial, porque ficar nessa lógica de pensamento de ai, tem gente passando por coisa mais difícil, tem gente passando por coisa mais difícil, isso é só você se invalidando. Eu acho que
todo mundo sofre dentro da sua realidade. Então, eu acho que muitas vezes não é, minha realidade é menos ou melhor ou pior do que de outra pessoa, mas é entender que todo mundo sofre. E o seu sofrimento, ele é válido. E também eu acho que outro ponto muito importante nesse autoacolhimento é reconhecer que todo mundo tem problema, né? As mensagens que a gente recebe, gente, Instagram, Facebook, TikTok, gente, isso não é real. E eu sei que a gente precisa fazer um esforço muito grande, muitas vezes, pra gente se tocar disso e não cair nessa falácia de... A gente recebe várias mensagens na rede social que tá todo mundo muito feliz, tá todo mundo viajando, tá todo mundo conquistando coisas, fazendo coisas grandes e tudo mais, e tudo é sempre muito positivo, porque é isso que as pessoas querem consumir, né? Na mídia. As pessoas querem consumir coisas positivas, mas isso tudo é falso. Todo mundo tem problema. Então, muitas vezes, até você entrar nessa mentalidade de, olha, eu tenho problema, aquela pessoa que tá postando foto na Maldivas também tem problema, só que ela tá escolhendo não expor. Essa que é a questão. Então, até muitas vezes, né, esse uso de rede social muito excessivo é nocivo até por conta disso, que você começa a entrar numa realidade que não é real. Tipo assim, numa visão de mundo que não é real. E se comparar algo que não é real. Eu não lembro se foi você ou se foi a Maria Amélia que foi a nossa convidada do episódio Porque Eu Devo Ser Gentil Comigo Mesmo. Inclusive, eu ia comentar desse episódio no próximo ponto, mas alguém falou alguma coisa sobre quando você compara a sua vida com a vida de uma pessoa que você tá vendo nas redes sociais, é muito injusto, gente, porque você tá comparando o seu todo com a parte de alguém. E não só com a parte, mas com a parte que essa pessoa escolheu, que provavelmente ela tá escolhendo mostrar só a parte boa. A melhor parte. É. Não só a parte boa, como a melhor parte. Então, é muito injusto e irreal mesmo, né? E aí, passando pro último ponto, usar compaixão. E a gente fala muito sobre isso, né? Não vamos nos alongar nesse ponto, porque a gente tem um episódio só sobre isso, né? Só sobre compaixão, que é esse que eu falei, porque eu devo ser gentil comigo mesmo. E tem outro também, que é Como Se Motivar Sem Crítica. São 2 episódios muito bons que a gente trouxe 2 convidadas que falam sobre compaixão e autocompaixão. A gente recomenda muito, acho que é super complementar a esse episódio que a gente tá fazendo aqui agora. E é isso, né? E é nessa lógica de usar a compaixão, vamos imaginar que vocês vão começar a direcionar essa gentileza para vocês mesmos, essa compaixão, esse apoio. Como se vocês fossem os melhores amigos de vocês, sabe? Então, imagina algum dos sentimentos que estão te preocupando. A tristeza, a solidão, a ansiedade, desesperança, inveja, raiva. E aí vocês vão imaginar a pessoa mais gentil, mais amorosa do mundo, assim, parada do seu lado, com a mão no seu ombro e te passando alguma mensagem amorosa, acolhedora possível, né? O que essa pessoa tá falando pra você? E eu sei que, num geral, de início, pode não ser natural, assim, porque talvez vocês estão acostumados com alguma voz que vocês aprenderam e que se desenvolveu na própria voz de vocês, como a gente tá falando no episódio todo, né? De invalidação, que não acolhe, que julga. Então é como se vocês fossem começar a construir outra voz dentro de vocês que falasse, entre aspas, contra essa voz invalidante, assim, que vocês vão construindo essa voz de acolhimento mesmo. A gente não vai conseguir entrar muito aqui nesse episódio nisso, mas, como eu falei, tem 2 episódios que são, assim, essenciais, que é o Porque Eu Devo Ser Gentil Comigo Mesmo e Como Se Motivar Sem Crítica, que vai ajudar vocês a irem construindo um pouco mais essa voz de compaixão com vocês mesmos. E, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Eu acho que a gente passou muita informação pra vocês. Se quiserem, até voltem, ouçam de novo pra absorver todas essas informações que a gente passou pra vocês. E queremos aí, então, de novo, agradecer do fundo do nosso coração quem acompanha, quem ouve os episódios, quem recomenda, quem compartilha. Sem vocês, realmente, não teria como ter podcast. E também os nossos apoiadores, que são maravilhosos, estão lá ajudando o podcast a crescer, a continuar no ar. Então, a gente vai deixar de novo aqui o convite pra quem quiser se tornar apoiador, vai estar aqui na descrição do episódio. E também, se vocês acharam que isso mexeu com vocês, ou de alguma forma vocês querem aprender mais, vocês querem conversar mais profundamente, né, os pontos que a gente trouxe aqui, eu e Ana Luísa, a gente tá de agenda aberta, e se a gente não tiver, a gente vai indicar profissionais que a gente conheça, e se não for com a gente, procurem terapia, se vocês estão ouvindo esse podcast e estão sentindo necessidade. Vocês podem me encontrar no @AnaTeresaCavalcante e Ana Luísa no @psicóloga Ana Luísa Braz. Vocês já sabem, essas informações vão estar todas aqui na descrição do episódio, junto com o Instagram do nosso editor maravilhoso, Rodrigo Moreno, e do nosso designer também maravilhoso, Fernando Picamilho. E também não deixem de seguir a gente nas redes sociais, no @podcast Psicologia Sincera. Compartilhe esse
Classifica aí a gente com 5 estrelinhas. É muita coisa pra falar nesse final de episódio, mas tem que falar tudo. E é isso, gente. Não deixa aí de divulgar esse podcast e também contar pra gente o que vocês estão achando aí desses episódios que a gente tá fazendo. Exatamente. Inclusive, gente, não sei se vocês perceberam, mas todo episódio a gente tá deixando uma caixinha aqui especificamente no Spotify perguntando o que vocês acharam do episódio, pra vocês compartilharem reflexões, o que tocou aí, o que vocês acharam. Então não deixem de comentar aqui com a gente, que é mais uma forma da gente poder interagir com vocês e estar em contato com o que vocês estão achando. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.